professor Paulo Cotias e é um prazer estar aqui com você em mais uma edição do nosso programa Vanguarda. Uma proposta diferente, discussões sobre política, sociedade, história, cultura e muito mais. Temas da atualidade, temas que são necessários para que a gente possa fazer não só uma discussão, um outro patamar de qualidade, mas construir a sociedade que nós tanto esperamos, uma sociedade mais digna, uma sociedade mais justa, e para termos práticas de mudança, nós precisamos ter boas ideias, boas articulações, e é isso que nós nos propomos aqui, pensar juntinho com você aí que está nos assistindo. Gostaríamos de agradecer a todos, né, pelo retorno do primeiro programa. Muitos trouxeram contribuições, elogios, sugestões, e nosso objetivo é esse, é estar tentando levar para você que está aí nos assistindo, tanto vocês que conferem o nosso programa ao vivo pela Jovem TV, quanto você que está aí, vai nos assistir pela internet, aí na web, no nosso canal Vanguarda no YouTube, né? Nós queremos proporcionar a vocês esse espaço de discussão. Então, mande sempre sugestões para a gente, né? Nós temos nossos contatos, pode mandar para o falavanguarda@gmail.com ou vanguardalagos@gmail.com. Você pode estar mandando aí suas sugestões para falar um pouquinho sobre o programa, o que você gostaria de ver por aqui. Esse espaço é nosso, é um espaço de construção. E lembrando, né, falar um pouquinho também, não podemos deixar de falar sobre o movimento Vanguarda. Você quer conhecer um pouquinho mais? Basta você clicar na nossa página, na nossa homepage, o blog do Vanguarda, que é o www.movimentos desse processo, no qual as inovações com relação estritamente ao voto, nós destacamos o fato do voto agora ser secreto, ainda que não impedisse a questão do voto de cabresto, mas já era um avanço muito grande, onde a pessoa poderia exercer a sua consciência de uma maneira mais privada. E muitos discutem até hoje por que a urna eletrônica não solta recibo. Você imagina, se soltasse recibo, a pessoa já estava lá, o coronel contemporâneo, os seus capangas estariam do lado de fora ali para conferir no papel se a pessoa votou ou não. O voto secreto é um avanço fenomenal. Do mesmo modo, o voto feminino, porque até então a mulher não era considerada como parte cidadã, o sistema de representação proporcional e os 2 turnos. Os partidos começam a ser criados também, ainda que em períodos anteriores nós tivéssemos chamados partidos, mas não eram partidos como nós conhecemos na contemporaneidade. Eram mais agremiações, correntes ideológicas, que ora iam de liberais mais exaltados a liberais moderados, até setores mais conservadores e reacionários. Reacionários a tal ponto que muitos desejavam até o retorno da forma absoluta de monarquia. Então, realmente, a consolidação inicial de partidos políticos também começa a trazer para o nosso cenário eleitoral a questão da ideologia, a questão da ideia de partido, a sociedade partida. Partida em quê? Partida em frações ideológicas, frações de grupos, né, de pessoas que seguem determinado ideário. Uns vão seguir o trabalhismo, outros vão seguir o socialismo, o comunismo, outros vão seguir tendências mais conservadoras, do tipo liberal clássico. Enfim, as propostas vão surgir de acordo com o número de partidos defendendo determinado conjunto de ideias e projetos que, se conseguirem conquistar a adesão da maioria, torna-se o projeto de todos a partir daí. Mas ainda permitia a candidatura avulsa, ou seja, a pessoa ainda poderia se candidatar, não necessariamente estando vinculado a qualquer tipo de agremiação. Porém, esse período não vai durar muito, né? Como nós vamos ver aqui na telinha. Já após 1937, com a ditadura do Estado Novo, ocorreu a centralização de poder nas mãos do presidente. Nós tivemos um recuo democrático para a chamada ditadura do Estado Novo. Foram abolidos os partidos políticos e a liberdade de imprensa, 2 pré-condições essenciais para qualquer tipo de democracia e liberdade de voto. O mandato presidencial foi prorrogado até a realização de um plebiscito, que obviamente nunca aconteceu, né? Então, como nós podemos observar, o nosso direito de votar, ele, além de não estar vinculado diretamente à questão da cidadania de base, ele sofre idas e vindas
na sua restrição, na sua plenitude ou nas suas pré-condições. Nós vamos dar agora uma pequena pausa, porque nós temos uma novidade aqui no nosso programa Vanguarda. Nós temos a parceria do Escritório de Advocacia Holanda, Von Held e Belliene, HVB, que fica na rua Evaristo da Veiga 40, loja 2, aqui em São Cristóvão, Cabo Frio. E esse grupo de advogados associados estão aí parceiros do movimento Vanguarda, parceiros do programa Vanguarda, e vão trazer uma inovação no nosso programa, que é a parte dedicada a discutir os seus direitos e os seus deveres. Vamos discutir direitos e deveres também aqui no Vanguarda. Então nós vamos dar uma pausa rapidinha aqui no nosso bate-papo sobre voto e cidadania, para que vocês possam ouvir também as explicações super pertinentes. E hoje nós estamos recebendo o doutor André Belliene, que vai conversar com você agora. Com você aí, André. Paulo, eu queria primeiramente agradecer o espaço, parabenizar você por esse programa maravilhoso. Já no primeiro dia a gente teve uma série de críticas bem positivas nesse programa. Agora é só para o alto e avante. Com certeza você é um cara de sucesso, você é uma pessoa muito querida, além de amigo meu pessoal, é um excelente profissional, coordenando o curso de História da Estácio, procurando sempre mediar conflitos. Inclusive você tem o título de mestre, que é muito raro aqui na nossa região. Sabe? Então, falando de inteligência é falar de Paulo Cotias, Não tem por que falar diferente dessa forma. E antes de começar, eu queria mandar um abraço também para o Dr. William Von Held e o Dr. Franz de Holanda, que estão nos acompanhando lá no escritório, estão trabalhando bastante lá, e me mandaram aqui nessa incumbência de falar um pouquinho sobre o direito do trabalho. Então, Paulo, eu vou começar falando de direito do trabalho, é o seguinte: muitas pessoas procuram a gente no escritório no sentido de saber quais são os seus direitos do trabalho, se ela pede demissão, se ela é mandada embora, se ela firma um contrato de trabalho temporário, igual acontece muito em dezembro, novembro, aquela parte de Natal. Quais são os direitos quando a loja ou qualquer comércio rescinde esse contrato de trabalho, o que ela recebe, o que ela não recebe, por quanto tempo ela trabalha, se ela quiser sair no meio do contrato temporário de trabalho, se ela pode sair, o que ela vai deixar de perder, se ela tem que indenizar a empresa. Então, eu vou começar falando quando o trabalhador, por contrato de trabalho por prazo indeterminado, ele pede demissão. A obrigatoriedade dela pegar e avisar esse empregador com a antecedência mínima de 30 dias, porque da mesma forma que a empresa pode dar o aviso prévio, ela também tem a obrigação de dar o aviso prévio para a empresa, com um comunicado de 30 dias antes do seu intuito de se desligar da empresa. Quando ela faz isso, ela cumpre os 30 dias de serviço normalmente, podendo apenas reduzir essa jornada em 2 horas ou então folgar os últimos 7 dias. Isso aí vale tanto para a empresa dando o aviso prévio, quanto para o empregado dando o aviso prévio para a empresa. E o que acontece? A empresa ela tem o prazo para fazer essa homologação da rescisão de contrato de trabalho no primeiro dia útil após esse término. Isso aí é a pessoa cumprindo o aviso prévio. E quais as verbas rescisórias que ela tem o direito a receber? Ela tem direito a receber saldo de salário, no caso de 30 dias, que vai ser um mês completo, as férias proporcionais, se essas férias não tiverem vencidas, a questão do fundo de garantia, ela não tem direito ao saque, nem direito à multa dos 40% sobre o saldo integralizado do fundo. Por quê? Porque ela está pedindo a demissão. Ela, no caso, ela não faz jus a essa indenização. O 13º salário também, proporcional ou então integral, dependendo do período que ela saia da empresa, ela também tem direito a receber. Já no caso do trabalhador que é dispensado pela empresa, ele tem direito, além dessas verbas rescisórias todas que eu comentei, como férias proporcionais ou férias integrais acrescidas do terço constitucional, ela tem direito ao saldo de salário proporcional aos dias trabalhados no mês, tem direito ao 13º salário, férias e mais a multa de 40% sobre o saldo de fundo de garantia. E caso também, se ela trabalhou mais de 6 meses nessa determinada empresa, a empresa tem que fornecer as guias do seguro-desemprego, que é uma verba social a que todo trabalhador tem direito. Dependendo do prazo que ela trabalhou, essas parcelas podem variar de 3 a 5, no valor de um salário mínimo, dependendo do salário que essa pessoa ganhava. Então, assim, a gente vai sempre estar aqui procurando esclarecer esses direitos trabalhistas para as pessoas, pelo menos é a seara que me parte, é a parte que eu milito no dia a dia, são dúvidas que sempre aparecem.
Assim, teve muita situação das pessoas chegarem, poxa, mas eu estava trabalhando temporariamente, o que eu posso ganhar com isso, o que eu não posso, eu devo pedir demissão, não devo. E outra coisa que a gente precisa deixar bem claro é que não existe na legislação brasileira, tanto na Constituição Federal quanto na CLT, que são as consolidações da lei de trabalho, que você muito bem colocou, que até pegando um pontinho desse gancho, que foi a sua parte de história aí, metendo um pouquinho o bedelho, mas o próprio Getúlio Vargas, na época da Era Vargas, já nos anos de 1940, por aí, ele que reuniu essas legislações de direito trabalhista e criou a CLT, que se chama Consolidação das Leis de Trabalho. A gente não pode nem chamar como código, mas sim uma consolidação, porque são as principais leis, e dentro dessas principais leis estão ali na CLT essa situação dessas leis. Então, assim, o que a gente pretende é sempre esclarecer esses fatos. Não existe, voltando, né, ao assunto, não existe menor possibilidade de fazer acordo entre empregado e empregador, ou o empregado ele seja sincero e claro com o seu patrão, pedindo a demissão, não está satisfeito, dê o aviso prévio a ele, rescinda o contrato, porque a gente verifica nessas situações que muitas vezes o empregador, malandramente, ele pede que o empregado devolva esses 40% do fundo de garantia para poder fazer um acordo e receber indevidamente as parcelas do seguro-desemprego. Então, isso aí é extremamente errado, isso não é ético, não é correto. Eu acho que a relação patrão-empregado é uma relação até muitas vezes difícil, mas também pode ser muito boa. E o que acontece? Cada um tem que jogar limpo da melhor maneira possível, sabe? Fazendo dessa forma, assim, nenhum atropelando o direito do outro e assim ficando bom para ambas as partes. Né? Como bem sabemos, aqui em Cabo Frio nós temos 2 varas do trabalho. As varas do trabalho muitas vezes são abarrotadas de processos e, assim, infelizmente, o que a gente busca antes de propor qualquer demanda trabalhista é sempre buscar uma conciliação, uma mediação entre as partes. Então, Paulo, quero agradecer o espaço, o momento aqui que você forneceu para a gente, deixando claro que o nosso escritório está de portas abertas para você, de portas abertas para qualquer pessoa do Movimento Vanguarda, para qualquer cidadão de Cabo Frio. A consulta que a gente presta é um serviço gratuito, porque nós, como advogados, temos o dever de cumprir a função social da advocacia, que é sempre conciliar e mediar as partes. Então, o nosso endereço, como você já falou, é na Rua Evaristo da Veiga, número 40, loja 2, aqui no bairro São Cristóvão. E o nosso telefone para contato é o 2644-4205. E a gente sempre nos colocamos à disposição para quem quer que seja lá para bater um papo com a gente, tomar um café, esclarecer melhor esses direitos que todo cidadão tem direito. Queria agradecer mais uma vez, professor Paulo Cotias, pelo espaço aqui cedido. Muito obrigado. É isso aí. Muito obrigado, André. Brilhante exposição. O André vai estar com a gente aqui toda segunda-feira, falando dos seus direitos e dos seus deveres. Né? Tem que ficar de olho, porque, né, não existe só direitos. Existem direitos e existem deveres que o cidadão deve estar atento para cumprir. E voltando um pouco ao nosso bate-papo, né, nós vamos passar um pouquinho dessa primeira parte da ditadura do Estado Novo para o período do que nós chamamos República Nova. Dá uma olhadinha aí na tela. A República Nova, né, depois da Segunda Guerra Mundial, Vargas se sentiu pressionado e estabeleceu novas regras de eleição direta. A Constituição de 46 estabeleceu eleição direta com mandato presidencial de 5 anos. O texto destacou a autonomia político-administrativa para estados e municípios. As regras asseguravam o direito de greve e de livre associação sindical e garantiam também liberdade de opinião e de expressão. Ou seja, o contexto pós-Segunda Guerra é um contexto diferente. Nós, estudando história, sabemos que Vargas chegou a flertar durante uma parte do início do seu mandato com as potências que compunham o eixo nazi-fascista na Europa. Essa balança de poder vai ser desequilibrada com a intervenção um pouco mais severa, talvez até muito mais severa, dos Estados Unidos, fazendo uma série de concessões ao governo Vargas, e no calor dessa barganha, claro, o Brasil acaba tendo que atender aos interesses norte-americanos, ganhando assim alguns benefícios estruturais, como a companhia siderúrgica, entre outros, mas ao final da guerra não havia mais por que defender um regime que já foi simpático
as práticas nazifascistas europeias, muito menos uma ditadura, muito menos uma suspensão de direitos civis, já que o mundo respirava um outro ambiente no pós-guerra, respirava um ambiente de consolidação da democracia, de consolidação mesmo as potências comunistas, como a União Soviética, ela vai pregar uma certa tolerância com o liberalismo, com o capitalismo, também em nome da sobrevivência do padrão ocidental de vida contra os arroubos destrutivos que foram do regime nacional-socialista, do regime nazista, do regime... Lembra, nacional-socialista tem nada a ver com socialismo não, minha gente, não confunda uma coisa com a outra. Mas do regime fascista, do regime do Estado corporativo, que tantos prejuízos em termos de vida e em termos de materialidade para a humanidade trouxe. Muito bem, então nós temos agora nesse período pós-ditadura de Vargas um novo fôlego para a democratização. Inclusive, mais à frente, o próprio Vargas vai voltar ao poder pelas urnas, para os seus derradeiros momentos, o seu derradeiro mandato, do qual, novamente, por meio de um suicídio, ao final dele ele vai adiar a conspiração em 54, que já estava em andamento, conspiração essa tramada pelos setores mais conservadores da sociedade, associado também a setores reacionários das Forças Armadas, projeto esse que foi adiado por 10 anos. E esse projeto justamente acontece quando? Em 64. Durante todo esse percurso que vai do governo do general Dutra, passando por Vargas, até passando por Juscelino, Jânio Quadros, João Goulart, nós temos a democracia brasileira e o voto, por conseguinte, engatinhando entre as estruturas sociais que compunham sindicatos e federações, a relações mais diretas com o próprio poder. Havia ainda uma certa instabilidade, havia ainda um certo temor de que as forças populares pudessem quebrar os pactos hegemônicos que a elite vinha fazendo até então. Isso ficou muito claro já no governo do João Goulart, que foi o último governo democraticamente eleito, já que o vice-presidente era eleito numa chapa em separado do presidente, com a renúncia do Jânio Quadros, e ele assume. Ele teve que ter uma campanha ferrenha para que o voto das pessoas pudesse ter sido valorizado e respeitado naquele momento. Até destaca-se o próprio Leonel Brizola, na época, que ameaçou pegar em armas, caso fosse necessário, para fazer valer a Constituição Federal. João Goulart assume, sob o constrangimento de um parlamentarismo improvisado, parlamentarismo esse que vai cair logo em seguida, para que o presidencialismo retorne, e ao retornar, infelizmente retorna também com a queda de João Goulart e o início dos anos de chumbo. Nós vamos ver no próximo programa como a ditadura de 64 mata a democracia, mata o voto, mata os sonhos e mata a liberdade, e vamos ver todo esse processo que vai do regime militar, a redemocratização e a sua relação com a cidadania. Gostou do programa? Então nós temos um ponto de encontro na próxima segunda-feira, aqui na Jovem TV e na internet, no YouTube, nas redes sociais, no nosso canal Vanguarda. Eu sou o professor Paulo Cotias, esse é o programa Vanguarda. Um grande abraço